Irmãos, eu quero trazer ao seu coração hoje uma revelação sobre um princípio ensinado por Deus do que fazer diante de uma provação, diante de uma tragédia, diante de uma cova de leões, de uma fornalha ardente, diante de uma muralha. Ou seja, quando um problema se levanta de maneira violenta contra a nossa vida, a maioria das pessoas não tem uma ideia do que fazer diante daquele problema. Então eu quero revelar à igreja hoje um segredo. Levanta a mão assim, um segredo. Podia ouvir, vamos lá. Mais forte. Um segredo ensinado por Deus. E se você praticar esse segredo, não tem muralha que fique de pé. Não tem muralha. Eu quero ler primeiramente, antes de entrar no segredo, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, das palavras que saem da nossa boca. Então olha o que Salomão disse: a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da nossa boca. Dependendo do que eu falo, eu semeio morte. E dependendo do que eu falo, eu semeio vida. Então, a grande tragédia é que quando uma tragédia, um problema se levanta, o que você fala diante daquele problema vai definir se você vai vencê-lo ou se aquele problema vai te vencer. Diante da tragédia de um problema, o que você fala define se você vai ser vitorioso ou se você vai ser derrotado. Então, como Deus sabe que a maioria das pessoas falam tudo que o diabo quer diante da tragédia, então ele resolve dar um segredo assim: é melhor, faz assim, fechar a boca do que falar coisas que vai piorar a situação. Então preste atenção, vai ser muito rápido, mas você nunca mais vai esquecer desta manhã. Parece que eu estou no cemitério. Vai ser muito rápido e você nunca mais vai esquecer dessa manhã. Eu quero revelar à igreja sobre o silêncio dos pentecostais. Repete aí, vamos lá. O silêncio dos pentecostais. Então, nós vamos caminhar nessa direção. Olha o que a Bíblia fala em Josué 6,10. Tem jeito de colocar? O silêncio diante das muralhas de Jericó. Porém ao povo ordenará Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Olha que coisa impressionante.
2 milhões de pessoas diante da muralha de Jericó. A muralha de Jericó, ela estava fortemente armada, e os hebreus, cansados no deserto, e o rei de Jericó decidiu: Israel não passará por Jericó. Então a muralha de Jericó estava toda infestada de soldados armados até os dentes. E para Israel chegar em Jerusalém, a capital de Canaã, ele tinha que passar por Jericó. E o rei disse: ninguém passa por aqui. E a Bíblia diz que Jericó estava fortemente armada. E então Deus disse assim: Josué, dá uma ordem para os meus filhos. Boca fechada, nenhuma palavra sairá da vossa boca, não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, todo mundo calado, cerca a muralha, calado. Ou seja, olha que coisa impressionante, o silêncio dos hebreus fez um barulho no inferno. Eu posso imaginar milhares de demônios dizendo assim: Satanás, esse silêncio dos hebreus em volta da muralha está nos incomodando. A Bíblia diz na história dos hebreus que quando os hebreus rodeavam a muralha calados sem sair uma palavra da boca deles durante 7 dias, a Bíblia diz que o joelho dos soldados que estavam na muralha batiam um no outro. O silêncio produzia medo no inimigo. O silêncio produzia medo no inimigo. O silêncio produzia medo no inimigo. Senta a igreja. Então, Deus diz assim: Josué, dá uma ordem para os hebreus, cerca a muralha em silêncio. Em silêncio. Olha que coisa impressionante. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O silêncio diante do Mar Vermelho. Agora você imagina 2 milhões de hebreus, à direita as montanhas de Migdol, à esquerda a tribo dos canibais Baal-Zefon, à frente o violento Mar Vermelho e atrás o poderoso exército de Faraó. Eles estavam lá em Piairote, um beco sem saída. E Deus assim: Moisés, diga aos hebreus para eles ficarem calados diante do inimigo. Calados diante do inimigo. Calados diante do inimigo. Calados diante do Mar Vermelho. Calados diante do exército de Faraó. Calados diante da montanha de Migdol. Calados diante da tribo de Baal-Zefon. Calados! E Deus diz assim: se Israel calar, eu pelejarei por eles. Agora olha bem,
Preste atenção num detalhe. Por que que Deus manda os hebreus ficar calados diante da muralha de Jericó? Josué 6:10. Por que que Deus manda os hebreus ficar calados diante do Mar Vermelho? Porque na hora que você está entre a vida e a morte, a possibilidade de você falar alguma coisa que vai impedir Deus de operar é muito grande. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Moisés tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui. Então Deus assim: calado! Se vocês calarem, eu pelejarei por vocês. Por quê? Porque a morte e a vida estão nas palavras que saem da sua boca. Quando Deus manda os hebreus ficarem calados diante do Mar Vermelho, porque dependendo do que os hebreus falassem, Deus não iria abrir o Mar Vermelho e Faraó ia matar os 2 milhões de hebreus ali. Então Deus disse: cala-te. Calado! Se vocês se calarem diante do inimigo, eu pelejarei por vocês. Um segredinho para as esposas. O seu marido não suporta o seu silêncio. Eu lembro quando a Nina falou comigo assim: Jerônimo, vamos arrumar um neném? Eu falei assim: você ficou doida? Você enlouqueceu? Não toque nesse assunto mais. Eu não quero saber de neném mais. Aí passou uma semana, tinha no espelho onde eu pintei cabelo a foto de um neném. Eu fiquei tão nervoso. Isso é chantagem. Não quero saber desse assunto mais. Sabe o que ela fez? Ficou caladinha. E quando uma mulher cala, você pode saber que o céu vai descer. Não tocou naquele assunto mais. Eu achei que ela tinha esquecido. Ela estava em silêncio orando. A vontade de Deus vai ser feita. Passou mais ou menos um ano. Eu tive um sonho. Eu sonhei que uma menina lourinha, olhos azuis, estava deitado do meu lado, passando a mão no meu rosto, dizendo assim: papai, eu te amo. Eu falei: meu Deus do céu, agora o Senhor apelou comigo. 1 ano e meio calada. Vou revelar uma coisa que psicólogo e psiquiatra vão ficar doido. Diálogo, na maioria das vezes, não resolve problema nenhum. Vamos conversar. Piora. O silêncio, muitas vezes, é a solução para um grande problema. Aí, olha bem. Olha bem. Aquele negócio entrou dentro de mim, porque foi Deus que mostrou para mim. Aí sabe o que eu fiz? Eu convidei ela para jantar. No jantar. Aí eu falei assim para ela, depois de 1 ano e meio calada, eu falei assim: vamos arrumar um neném? Aí as águas começou a cair. Olha ela ali, ó. Olha ali.
lourinho, olhos azuis. Então, quando você quer muito uma coisa, quando você deseja muito uma coisa, tem hora que isto só vai acontecer se você ficar calado. Deixa Deus. Oh, meu Deus, eu disse, Moisés, eu só defenderei Israel diante do Mar Vermelho. Eu só vou defender Israel diante do exército de Faraó. Se Israel ficar calado diante do perigo, diante do inimigo, se Israel calar, eu pelejarei por eles. Eu pelejarei por eles. Dá um grito de glória. Eu pelejarei por vós. Pelejarei por vós. Você é da igreja. Agora, então Deus dá uma ordem para os hebreus ficarem calados diante da muralha de Jericó e calados diante do Mar Vermelho. Agora, Marcos 4:35, vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, Jesus estava na popa dormindo. No meio da tragédia, ele dormindo. Dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, 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 não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, repete, e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Olha que coisa impressionante. Quando aquele vento que produzia aquela tempestade para afundar o barco onde Jesus estava, ele era produzido pelo demônio. Uma legião de demônios se misturou no vento para matar os discípulos e Jesus tudo afogado. O que Jesus fez? Ele estava dormindo na popa do barco. Jesus levanta e diz assim, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Todas as vezes que o verbo repreender é usado na Bíblia, se refere a demônio. Era Satanás que estava produzindo toda aquela tragédia, aquela ventania maligna. Ele repreende o vento e ele dá uma ordem ao mar. Diga, eu sou o mar. O diabo ouvir, vamos lá. Ele disse, mar, acalma-te e cala-te. Então, todas as vezes que uma ventania do inferno se levantar contra a sua vida, Jesus disse, calma e cala-te. Você pode dar um grito de glória? Agora, você da igreja, o que você vai fazer diante de uma situação que alguém está te humilhando, alguém está te acusando, alguém está te envergonhando, alguém está te oprimindo? Vem cá, Jesus, vem cá. Jesus, olha o que Jesus ensinou. A paz de cima, Emilson.
Olha o que está escrito em Isaías 53, 7. Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus sendo humilhado, envergonhado, oprimido, chicotada, coroa de espinhos na cabeça, tapa na cara, 70 chicotadas, na ponta do chicote tinha prego que batia, arrancava a carne dele, prego nas mãos, prego nos pés. Qual foi o comportamento dele quando ele estava sendo humilhado, oprimido, envergonhado, machucado? A Bíblia diz que ele se reveste da força da ovelha muda. Da força de quê? Ele não abriu a sua boca. E isso incomodou o inferno. Jesus, fala alguma coisa. Reage. Você não vale nada. Eu acabei com a sua vida. Você é um derrotado. Fala alguma coisa. Abra a boca. Você é feio. Gordo. Derrotado. Reage. Abra a boca. Por que você não fala nada? Você não reclama. Conversa comigo. Fala alguma coisa. Você está todo machucado. Eu te derrotei. Eu arrebentei com a sua vida. Você está todo sangrando. Cusparada na cara. A multidão preferiu Barrabás. O povo deu as costas para você. Sua vida está acabada. O que Deus disse lá em Êxodo 14, 13 e 14. Se você calar, eu te defenderei. Se você calar, eu pelejarei por vós. Se você ficar calado, eu comprarei a sua briga. Eu quero te perguntar, e o Mar Vermelho? Isso foi aberto? E a muralha de Jericó caiu para o chão? E a ventania no Mar da Galileia cessou? E hoje, aonde está Satanás? Debaixo dos pés daquele que ficou calado. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Satanás,
Satanás, meu silêncio o meu silêncio arrebentou com você. arrebentou com você. Eu não tenho satisfação a te dar. Eu não tenho nenhuma satisfação a te dar. Eu não sou o que você diz que eu sou. Eu não sou o que você diz que eu sou. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Meu nome é O meu nome é maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe onde eu estou? Sabe onde eu estou? Sentado à direita Assentado à direita de Deus Pai, de Deus Pai, Todo-Poderoso. o Todo-Poderoso. E você, diabo, E você, diabo, está debaixo dos meus está debaixo dos meus pés. Eu estou querendo que você tire o pé do chão, balança a sua cabeça, dá uma rajada de glória. É a força da ovelha muda. 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 Pastor Jerônimo, eu entendi, o duro é ficar calado. Mas, Senhor, eu estou diante de uma muralha, eu estou diante do Mar Vermelho, eu estou diante de uma ventania, eu estou diante de inimigos que estão me acusando. Eu quero te pedir uma coisa: me revista com a força da ovelha muda. 7 dias sem falar nada, só orando na minha mente. Pegou a visão? Agora Deus falou assim, lá em Josué 6,10: Israel só vai gritar quando eu mandar. Então diga assim: a sabedoria me ensina a ficar calado, e a sabedoria me ensina a hora de gritar. Aí muitas pessoas falam assim: pastor, gritar como? Eu vou te dar uma orientação. O meu pai falou assim comigo, eu abraçadinho com ele, falou assim: Jerônimo, quando você estiver sofrendo muito, cante um hino. A Bíblia diz, aqui em 2 Crônicas 20, 22, diz assim: o grito, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha bem, o povo de Israel foi cercado, em outra época, cercado por 4 exércitos inimigos. E o povo começou: Senhor, e agora? Aí Deus falou assim: vocês vão lá para o vale de Beraca, o vale da bênção. E quando vocês chegarem lá, toda a nação de Israel vai cantar um hino de louvor. Quando vocês estiverem cantando louvores ao meu nome, me adorando e glorificando o meu nome, eu vou destruir o inimigo de vocês. Olha o 26. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso se chama aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. Então, quando eles foram para o vale de Beraca, e eles usaram a voz para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor,
Na hora que eles estavam louvando, a Bíblia diz, põe o 22. O 22. Tendo eles começado a cantar, diga para ele assim, cante um hino, meu irmão. Não, diga para ele aí, vamos lá. Começando a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Enquanto Israel cantava um louvor, Deus fez os 4 exércitos se brigar entre eles e eles se matarem entre si. Esse grito não tem nada a ver com um grito de desespero. Ai meu Deus, e agora? Não, é o grito que gera milagres. É o grito dos pentecostais. É o grito que faz o vento impetuoso atuar de maneira poderosa. É aquele grito que Jesus disse em João 11. Ele estava diante do túmulo de Lázaro e ele disse, Lázaro, venha para fora. Aquele grito dos pentecostais. Sabe o que ele gritou? Sabe o que ele gritou? Você não sabe. Senta aí, meu irmão. Por que Jesus ele grita diante do túmulo de Lázaro? Porque Lázaro não estava no túmulo. O corpo estava lá. Mas Lázaro estava lá na Nova Jerusalém, lá no paraíso. Ele não olhou para o túmulo e disse assim. Ele não olhou para o túmulo e disse que ele levantou os olhos e disse assim, Lázaro! E aí o Lázaro estava lá no paraíso, andando com Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele disse, alguém está me chamando. Alguém está me chamando. Alguém está me chamando. Lázaro! Senta na igreja. Você sabia, quando você for lá em Israel, quando você for lá em Israel, eu queria que você vai certamente visitar Jericó. Eu queria que você desse uma andada pelas ruas de Jericó. E você vai ver na porta de muitas casas uma placa escrita assim. Quem grita em Jericó recebe milagre. Diga forte, vamos lá. Por quê? Porque 7 dias Israel ficou calado em Jericó. O silêncio dos pentecostais em volta da muralha. E depois Deus diz assim, Josué, Israel só vai gritar quando eu determinar. Aí chegou o dia, depois da 7ª volta, Deus falou assim, agora Josué, manda o sacerdote tocar o chofar. O chofar. Põe a mão no ouvido aí. Aí, Deus falou assim, agora eu vou quebrar o silêncio. Ordena para que Israel grite. Deus, vamos lá, toda a igreja. Parece, pode ser mais forte. 1, 2, 3, vamos lá. Quando Israel gritou Deus, eu creio num Deus de milagre. A Bíblia diz que Deus abriu o chão e engoliu a muralha. Então, por isso que lá em Jericó tem uma história assim, lá na placa, na porta das casas. Quem grita em Jericó recebe milagre. Repete, vamos lá. O diabo ouvir, vamos lá. Agora, milhares de anos depois que Deus derrubou a muralha de Jericó, mediante o grito dos hebreus em Jericó, a Bíblia diz quem é que estava lá em Jericó? Jesus. Jesus estava lá na cidade de Jericó. E aí, um cego Bartimeu, cego de Jericó, começou a gritar.
Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Para de gritar! Para de gritar! Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus disse: Discípulos, traga esse homem traga este homem com altos gritos, chama pelo meu nome. chama pelo meu nome, Traga ele aqui. traga ele aqui. Homem, Homem, que queres que eu te faça? Senhor, eu descobri eu descobri que quem grita em Jericó recebe milagre. Há milhares de anos atrás, o povo de Israel gritou aqui em Jericó, e o Senhor desceu do céu e derrubou a muralha de Jericó. E eu agora estou gritando pelo teu nome, e o maior desejo do meu coração é enxergar. filho, Filho, seja feito segundo o desejo do seu coração. segundo o desejo do seu coração. dá uma rajada de glória, dá uma rajada de aleluia, dá um grito de glória e grito de aleluia. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fecha os olhos, dá um grito de aleluia. Quem grita em Jericó recebe milagre. 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 Fecha os olhos, dá uma rajada de glória.